Bem-vindos ao canal Fontes de Oração. Livro Dinamize Sua Capacidade, de autoria de Masaharu Taniguchi, da Igreja Seisho Noye. Capítulo 2. Regulando o leme da mente. Oração do desenvolvimento. Sou filho de Deus, Deus é infinito, filho de Deus que sou, já possuo em mim a sabedoria e capacidade infinitas. Basta exteriorizar essa sabedoria e capacidade. Cada vez que estudo, mais se exteriorizam aquela sabedoria e capacidade. Por isso, diariamente, estou me desenvolvendo. Mais do que ser elogiado por outros, seja merecedor dos elogios de si mesmo. Importância e perigo do hábito. Hoje vou contar o caso de um capitão de navio. Esse capitão já se havia habituado à navegação. Acostumar-se é importante e ao mesmo tempo perigoso. Enquanto não nos habituamos, não executamos plenamente a tarefa. É nesse ponto que habituar-se é importante. É perigoso, por outro lado, quando habituamo-nos demasiadamente. Já não sentimos a mínima gratidão e não damos valor ao que fazemos. Também a esse capitão a viagem marítima já não lhe oferecia nada de notável. Começou a achar que era natural que o navio navegasse e que, mesmo não lhe dando atenção, ele avançasse sobre as ondas e chegasse ao porto. Esqueceu-se de que para o navio prosseguir eram necessários foguistas, timoneiro, marujos para limpar o convés e vários ajudantes. Perdeu o sentimento de gratidão ao fato de que o navio prosseguia graças às múltiplas forças que trabalhavam para o capitão, para o navio. Acontece a nós mesmos também. Casos semelhantes. Achamos natural que exista o ar. Há muitas pessoas que nunca sentiram gratidão. Não só não sentiram gratidão, como também nem perceberam a sua existência. Isso demonstra que habituar-se é ao mesmo tempo importante e perigoso. Era um dia de ondas bravias. Saindo ao convés, o capitão viu um homem que girava à esquerda e à direita a roda do leme com todo esforço, cobrindo-se de suor. Quem é ele? Afinal de contas, o que faz? Perguntou o capitão a um marujo que estava por perto. É o timoneiro. Está regulando a direção do navio, respondeu-lhe. Está o dia todo sentado lá para regular a direção? Falou o capitão com uma cara de quem está achando muito esquisito. Sim, capitão. Não é preciso fazer isso. É natural que o navio navegue. Não há necessidade de regular a sua direção o dia todo. E assim dizendo, o capitão fez suspender o trabalho. Ainda assim, o navio prosseguiu com a força impulsora que possuía. Juntamente com seus marinheiros, inclusive o timoneiro, passava o dia jogando na sala de diversões. De repente, com uma vibração forte e incomum, veio uma oscilação semelhante à de um terremoto, e logo em seguida o assoalho, as paredes da sala de diversões começaram a inclinar-se convulsivamente. Era o abalo ocasionado pela batida em um recife submerso, abrindo no fundo do navio um enorme buraco. Imediatamente a água penetrou no navio e este submergiu. Coitados! Submergiram não só o capitão, como também o timoneiro e todos os outros tripulantes. Tudo se foi ao fundo do mar. Tanto num navio como numa firma, agradeça a pessoa que maneja o leme. Por que será que esse navio deu encontrão a um recife submerso? É porque o capitão achou ser normal o navio avançar pelo mar e não mais sentiu gratidão pelo fato de existir um timoneiro. Mesmo os gerentes de firmas ou de fábricas esquecem-se frequentemente de agradecer àqueles funcionários que trabalham calados num canto invisível.
disso vem o enfraquecimento das firmas e os frequentes acidentes nas fábricas. Não progride aquele que não agradece aos esforços feitos no anonimato. Mesmo aqueles que creem em Deus cometem esses enganos. Deus é aquele que está num lugar bem alto, invisível, e Ele me guiará convenientemente entre as ondas bravias deste mundo enquanto vivo na folga. Há pessoas que assim pensam e vivem na preguiça, mas tais pessoas não poderão ter bom êxito nem progresso na vida. Deus não está manobrando o mundo a bel prazer, de uma grande altitude, como se controlasse com os bonecos de fantoches. Deus se aloja em nós como força para nortearmos-nos no mundo, como força para vencermos as ondas bravias do mundo. A força de Deus que se aloja em nosso interior é força que se manifesta na medida em que nós a externamos. Surgem dificuldades porque você impede que a sua força seja exteriorizada e imagina e acredita num Deus que está num lugar longínquo. Dentro de você há uma fonte da força. O ensinamento da Seishonoye explica que dentro de cada homem existe uma fonte da força, uma fonte da vida. Ensina que Deus se aloja dentro de você. O pensamento é o móvel para orientar a exteriorização conveniente da força de Deus. O pensamento é a mente de agora. Agora, neste lugar, assim como é, somente pela mudança da direção da mente poderá manifestar a vida infinita que se aloja no seu íntimo. A isso se denomina guiar a direção da mente. O que guia a mente não é a mente do passado nem do futuro, é a mente de agora. Se mudarmos agora de uma vez a direção da mente, manifestar-se-á do nosso íntimo a força infinita. Todos conhecem a força da mente pela experiência própria. É realmente grande o número de exemplos de pessoas que se curaram pelo poder da palavra. Nem é preciso dizer que se as doenças consideradas incuráveis pelo médico são curadas através da mudança da mente, pela leitura de A Verdade da Vida, e é devido à força da mente, como também o é a melhora da sorte, a melhora das notas escolares, o fato de ser amado ou odiado pelas pessoas ao redor. Todos já têm experiência do poder da mente. Quando a pessoa se zanga, o sangue sobe à cabeça. Quando mostra um rosto zangado, o próximo também se mostra zangado. Quando sente medo, o coração começa a bater mais rápido. Quando passa em frente à polícia mostrando-se toda receosa, será desconfiada. Quando vadia fugindo aos olhares alheios, sente constrangimento ao encontrar-se com o professor ou o supervisor. Se mostrar um rosto mal-humorado, não será amada e será recebida friamente onde quer que seja. Desta maneira, a mente não só influencia o corpo, como também o meio ambiente. Os vencedores deste mundo são todos aqueles que souberam guiar muito bem a sua própria mente de agora. Não existe quem desenhe distraidamente. É agora, é agora. Não existe tempo a não ser o agora. Se não tomar a direção da mente agora, se deixar passar o agora, não existirá tempo em que possa tomar a direção da sua mente. A mente é o cincel do escultor. E já que a fisionomia de uma pessoa é modelada segundo as reações da mente, não existem pessoas de rostos iguais. Não é só a fisionomia, nós estamos esculpindo constantemente com o cincel da mente a escultura chamada destino e meio ambiente. E como o cincel da mente está em constante atividade, não podemos descansar o cincel da escultura por um segundo sequer. Por isso, não podemos descuidar da mente um segundo sequer. O que aconteceria a vocês se esculpissem ou desenhassem sem olhar fixamente o objeto do trabalho ou movessem o pincel sem se fixarem no desenho, olhando para lá e para cá? Se assim procedessem, o cincel seria conduzido de maneira desconexa e estragaria a escultura.
As tintas se esparramariam desordenadamente sobre a tela e o desenho ficaria inutilizado. A escultura da vida exige maior atenção. Quando esculpir uma madeira ou desenhar num papel, se a obra não sair bem, poder-se-á comprar nova madeira e novo papel. Mas a escultura do nosso destino, uma vez esculpida desordenadamente, não poderá ser recuperada. Se se pintar o desenho chamado destino com cores feias, inadequadas, não há mais recuperação. Como nós desenhamos e esculpimos o destino de cada dia, através da nossa mente, precisamos manejar o cinzel e o pincel da mente com muito cuidado. Não manche o seu destino com a sua própria mente. Será que vocês não foram até agora demasiadamente descuidados no manejo da mente? Zangaram-se quando quiseram, vadiaram quando sentiram preguiça, tornaram-se casmurros quando entristeciam com algo. Será que não levaram uma vida por demais desordenada? Isso significa o mesmo que ferir desordenadamente o seu destino com o cinzel, sujar desconexamente o seu meio ambiente com a tinta. Assim, é até razoável que existam poucas pessoas felizes neste mundo. O lamento delas, de não poderem se tornar felizes, é o mesmo que lamentar-se por não sair bom desenho pintando desordenadamente de olhos fechados. Mesmo na pintura, não sai uma obra boa se pintarem desconexamente. Então, como é possível obter bom resultado num desenho bem maior, o da vida de uma pessoa, tendo um espírito tão descuidado? Toda a atenção em cada pincelada é pouca quando se maneja o pincel da mente. Tal como o pintor movimenta o pincel olhando-o fixamente, nós devemos viver olhando fixamente a nossa mente para não haver distorção no movimento da mente. A história verídica do inventor da ginástica com halteres. O inventor da ginástica de halteres era uma pessoa que tinha o mais belo músculo do mundo. Apesar disso, seu tempo de ginástica abrangia somente 10 a 15 minutos diários. Todavia, praticava ginástica olhando-se no espelho. Cada vez que se exercitava, formavam-se no seu corpo belas saliências musculares. Vendo-as refletidas admiravelmente no espelho, mentalizava que os músculos se desenvolviam com perfeição. Os músculos se desenvolvem conforme idealizados na mente. Assim sendo, com a ginástica de 10 minutos apenas, obteve um desenvolvimento admirável. Tornou-se um homem sadio, com os músculos mais belos do mundo. A história verídica do professor Anderson. Dr. Anderson, professor de Educação Física da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, fez com que 11 rapazes exercitassem intensamente durante uma semana a mão direita e depois mediu a sua força para erguer pesos. Verificou então que havia aumentado cerca de 6 libras. Uma libra equivale a cerca de 450 gramas. A mão esquerda, porém, que não se exercitara especialmente, após esta semana havia aumentado muito mais a sua força, cerca de 7 libras. Não foi o exercício que aumentou a força da mão esquerda, mas sim o pensamento, vou exercitar a mão, que ocorria quando pensava em exercitar especialmente a mão direita. A força desse pensamento trabalhou tanto para a mão direita, que se exercitava, como para a mão esquerda, que não estava sendo exercitada. Assim, a mão esquerda também aumentou a sua força. Se a mão esquerda, que não foi exercitada, adquiriu mais força do que a mão direita que se exercitou, foi devido ao fato de nela se despertar de repente a força de trabalhar até então adormecida. O exercício habitual traz pouco cansaço mental, mas também traz menor aproveitamento. Nesta teoria do Dr. Anderson há coisas bem interessantes. Com o desenvolvimento muscular se dá mais pela força da mente que pensa, vou me exercitar ou vou trabalhar, do que pelo exercício propriamente dito. O simples ato de andar, por exemplo, não possui força suficiente para desenvolver os músculos,
Isto porque nós estamos demasiadamente habituados a andar. Andamos automaticamente e não há necessidade de estarmos pensando a cada passo, vou andar. No passado, quando éramos ainda crianças, pensávamos detalhadamente em como andar e a força desse pensamento foi sendo armazenada como se fosse a corda de um relógio. O andar nada mais é que o desenrolamento da corda. Assim sendo, não há necessidade de a mente ter um trabalho especial e também não trabalha. Quando a mente não trabalha, mesmo que a duração do exercício seja longa, como não há exercício especial na mente, o desenvolvimento não se processa. Creio que aqui também se pode perceber a importância e o perigo do hábito. Ao nos habituarmos àqueles trabalhos que nos eram difíceis de realizar, poderemos executá-los facilmente. Isso é muito importante. Ao nos habituarmos, mesmo com os serviços que achávamos difíceis de executar, poderemos fazer automaticamente sem dificuldade. Se alguém acha trabalho difícil, é sinal de que não está habituado a trabalhar. Se alguém pensa que o estudo é difícil, também é sinal que não está acostumado a estudar. Habituando-se, poderá realizá-los automaticamente. Por isso, agora, enquanto sente dificuldade no trabalho ou nos estudos, é bom que se esforce ao máximo. É certo que logo poderá realizar o seu trabalho, o seu estudo, com facilidade, automaticamente. No entanto, o período de dificuldades e de desgaste espiritual é o período em que o homem mais se desenvolve. Assim sendo, deve estudar com grande satisfação. Quanto mais difícil o trabalho, mais nos faz desenvolver. O fato de você se dedicar ao trabalho ou ao estudo difíceis, além de oferecer a vantagem de habituar-se mais rapidamente a eles, oferece uma outra, a de idear na mente com nitidez esse trabalho, o movimento do corpo, dos dedos, do cérebro usado para a execução desse trabalho, que ainda não é possível realizar habitual e automaticamente, com naturalidade, sem lhe dedicar muita atenção. Mas o nosso cérebro e os nossos membros se desenvolvem justamente quando são nitidamente ideados na mente. Assim sendo, exatamente quando nos dedicamos ao estudo e ao trabalho que exigem o uso sério da nossa mente, é que vem o período de seu desenvolvimento. Portanto, aos serviços difíceis que nos fazem usar a mente, devemos o nosso desenvolvimento. Assim sendo, devemos ir de encontro com gratidão ao trabalho e aos estudos difíceis. Este é o segredo para o estudo, o segredo para o êxito. Ouvintes, meditemos e agradeçamos ao trabalho penoso que nos faz desenvolver. Obrigada, meu Deus, obrigada a todos e até o nosso próximo vídeo com o capítulo 3 do livro Dinamize Sua Capacidade.